A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 12 de junho. Câmara aprova requerimento de urgência para a PL da negociação coletiva no serviço público. Precatórios. A Durnisindicato propõe agenda de audiências para mais esclarecimentos aos substituídos. Proifes e Mosap intensificam pressão pelo fim da contribuição previdenciária dos docentes aposentados. 15 anos de independência sindical, uma vitória da organização docente. Não caia em golpes. O Adurnisindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Site oferece ferramenta de pressão popular pela aprovação de pautas de interesse dos trabalhadores. Cartilha Digital da Saúde Docente segue disponível com orientações e cuidados para professores. Convênio do Adurnisindicato oferece experiência na Rota do Vinho com a Pé na Estrada. Café com Letras recebe Karenine Porpino para conversa sobre dança e educação. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurnisindicato. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei 1893 de 2026. A proposta trata da negociação das relações de trabalho no serviço público e define regras para o diálogo entre a administração pública e as entidades representativas dos servidores. Com a aprovação da urgência, o texto poderá ser incluído diretamente na pauta do plenário para discussão e votação. O projeto altera a lei que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos federais e busca adequar o Brasil à Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Entre os principais pontos está a criação de mesas de negociação com representantes governamentais que têm o poder de decisão, a prevenção de conflitos e greves por meio de mecanismos permanentes de diálogo e o fortalecimento da liberdade e da organização sindical. A proposta também garante direitos para representantes classistas e estabelece diretrizes que poderão ser adotadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Segundo as entidades sindicais, a regulamentação da negociação coletiva é uma ferramenta importante para a valorização dos servidores e o fortalecimento dos serviços públicos no país. Direitos do professor e da professora. A expectativa pelo pagamento dos precatórios segue gerando dúvidas e expectativas entre os servidores beneficiados pela ação judicial. Para garantir mais transparência e esclarecer questionamentos sobre o andamento do processo, o Adurnisindicato está propondo uma agenda de audiências voltada aos substituídos, com o objetivo de levar informações detalhadas e orientações sobre os próximos passos relacionados aos precatórios. Como detalha a advogada Andréa Munemassa. O Adurnisindicato, em consonância com o TRT 21, vai propiciar aos professores, aos substituídos que permanecem no processo, a possibilidade de obter informações referentes à liquidação e execução do processo dos precatórios. Nós teremos audiências ao longo dos 3 próximos meses. Essas audiências ocorrerão no TRT 21 e elas ocorrerão com um duplo intuito. Primeiro, de informar os professores acerca de dúvidas que eles possam ter no processo, como índice de atualização, tempo de duração do processo, forma de recebimento. Então, essas perguntas que são comuns aos professores, o TRT 21, juntamente com o Adurnisindicato e a Procuradoria, vai procurar, em intercorrência inclusive do princípio da segurança jurídica, informar os professores
como serão os próximos passos para quem quer permanecer no processo. E, ao mesmo tempo, ao fim de cada momento desse, de audiência, haverá a possibilidade para aqueles que quiserem aderir ao acordo também poder fazer o mesmo, tá? Também, no movimento da celeridade ao processo que está no TST, o Adurne requereu em ofício, através de e-mail, ao relator do processo, o ministro Caputo, uma audiência para que nós possamos levar memoriais novamente, bem como pedir o julgamento mais rápido do processo. Então, provavelmente dia 24 de junho, essa audiência estará ocorrendo lá em Brasília, no TST, com o ministro Caputo, que é o relator da ação lá no plenário do TST. Então, temos essas informações, que são informações importantes com relação ao processos precatórios para os professores que permanecem, com essa possibilidade, inclusive, de tirar dúvidas junto ao TRT 21. Isso eu acho que é extremamente importante para que haja uma escolha consciente com relação à permanência no processo, ou para aqueles que quiserem fazer acordo, a possibilidade novamente de fazer acordo. Educação em Pauta. Na última semana, o professor aposentado Vanderlei Carraro, do ADUFG Sindical, representou o Proifes Federação na reunião ordinária do Instituto MOSAP, Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, realizada em Brasília. Segundo Carraro, houve uma intensificação das reuniões com lideranças dos partidos políticos para colocar em pauta o apensamento das PECs 555/2006 e 6/2024. O objetivo é suspender de forma gradativa a contribuição previdenciária que incide sobre os salários dos aposentados e pensionistas do serviço público desde a emenda constitucional número 41/2003. A suspensão definitiva desses descontos é uma das principais bandeiras de luta do Proifes na defesa dos docentes aposentados das instituições federais de ensino. Ainda conforme Vanderlei Carraro, a intenção é intensificar a divulgação da PEC 6/2024 na mídia e redes virtuais. Mais informações sobre essa temática você encontra no site do Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Extra Classe. A história de conquistas dos professores universitários também é marcada pela luta por autonomia e representatividade. Há 15 anos, a categoria celebrava um marco importante com a consolidação da independência sindical, um passo que fortaleceu a organização docente e ampliou a capacidade de mobilização e defesa dos direitos dos trabalhadores da educação superior. Era 1979. O Brasil vivia o processo de redemocratização durante a ditadura militar. O movimento docente, por sua vez, estava se recompondo. À época, como os servidores públicos não podiam se organizar em sindicatos, em todo o país passaram a ser criadas as associações de docentes das universidades públicas federais. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte não foi diferente. Em agosto daquele ano foi fundada a Adurne. Ainda dentro desse contexto ditatorial, em 1982, essas mesmas associações começaram a se articular através de uma associação nacional, que 10 anos mais tarde tornou-se um sindicato também nacional. Se por um lado houve um avanço no modo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, já que agora a luta tinha oficialmente caráter sindical, reduzir a representação dos docentes de instituições tão diversas a apenas um sindicato nacional se mostrou, anos mais tarde, uma estratégia equivocada. Percebendo que as especificidades locais exigiam liberdade para que as antigas associações e então seções sindicais pudessem lutar pelas suas demandas, no início dos anos 2000, um grupo de professores e professoras buscou a independência dessas entidades. A Adurne teve forte participação nesse movimento e o professor João Bosco Araújo, presidente nos mandatos de 2008 a 2010 e 2010 a 2012, anos que marcaram o processo de transformação da Adurne em sindicato,
fala sobre o momento. João Bosco conta que o debate a respeito das percepções locais e o questionamento sobre a permanência da adornização sindical no Sindicato Nacional começaram ainda em 2004, quando as pautas abordadas pelo Andes passaram a ser vistas como uma estrutura burocrática e um sindicalismo revolucionário. A partir disso, em 2005, a adornização sindical decidiu compor o novo movimento docente, momento em que o Proifes Fórum surge como uma possibilidade de entidade representativa da categoria docente das instituições federais de ensino. O apoio político à nova representação foi motivado pelas bases a fim de trazer a discussão sobre a autonomia, soberania e independência dos sindicatos locais. Em 2007, o Proifes Fórum foi reconhecido pelo governo federal como uma entidade representativa dos docentes das universidades públicas federais e passou a compor a mesa de negociações salariais. Em 2008, ano do primeiro mandato de João Bosco Araújo como presidente, a adornização sindical assumiu o compromisso de fortalecer o debate sobre a transformação da entidade em um sindicato autônomo. Diante da estrutura burocrática questionada na época, o docente exemplifica. Como seção sindical, a gente não podia encaminhar, por exemplo, os precatórios dos professores, porque era o ANS, nós era uma seção sindical que o ANS, na verdade, é que era o sindicato, né? Entrar em determinadas causas jurídicas como seção sindical, você tem que ter a chancela do ANS, era via o ANS. Então foi esse debate muito grande, teve muitas assembleias, né? Porque não é porque tinha resistência da categoria, a categoria queria. Em 2010, a adornização sindical conquista em plebiscito, com ampla maioria, a desfiliação da Andes-Sindicato Nacional. João Bosco, dirigente à época, detalha que a autonomia havia sido conquistada, mas a entidade ainda não era soberana e independente. E foi nesta ocasião que surgiu o debate acerca da criação de uma federação. De acordo com Bosco Araújo, a diferença entre a seção sindical e o sindicato federado está primordialmente na liberdade que a entidade pode ter. A diferença é extraordinária, porque enquanto você é seção de um sindicato, você não tem autonomia, você é seção de um sindicato, você encaminha o que o sindicato decide. Enquanto o sindicato independente, não é automaticamente o que a federação que você é filiada decide, que você tem automaticamente que obedecer e que encaminhar coisa parecida. Então você tem um grau de autonomia no modelo federativo de sindicato, que é o modelo previsto no Brasil, diga-se de passagem. Dessa forma, em 16 de junho de 2011, durante uma assembleia extraordinária histórica, os docentes da UFRN aprovaram a transformação de adornização sindical para o Adorni-Sindicato. Em 16 de agosto do mesmo ano, o segundo ofício de notas de Natal acatou a transformação aprovada de forma democrática em assembleia e a entidade tornou-se oficialmente um sindicato autônomo. Em 1º de janeiro de 2012, o então Proifes Fórum tornou-se Proifes Federação, e na mesma ocasião o Adorni-Sindicato filiou-se à entidade nacional, conquistando, portanto, não somente a autonomia, mas sobretudo a soberania e a independência sindical. O professor da UFRN, dirigente do Adorni-Sindicato durante todo o processo de transformações políticas, João Bosco Araújo, enfatiza a importância destes acontecimentos para o fortalecimento do movimento sindical. Foi extraordinário. Por exemplo, desde o ponto de vista de questões de entrar com processos na justiça, né? Então, o Adorni-Sindicato entra, exemplos precatórios, entra com processos na justiça, aquilo que são demandas trabalhistas, demandas da categoria. Segundo, a independência, autonomia, não é? Quando a Adorni se torna um sindicato independente da autonomia, ele se tornou um sindicato muito mais próximo à categoria, muito mais sensível, uma escuta muito melhor dos reais problemas, dos reais interesses da categoria. Mas é um ganho extraordinário, a ideia de você ter autonomia, tem uma personalidade jurídica própria para gerir seus recursos, para gerir, né, encaminhar as demandas da categoria de acordo com como a categoria realmente está pensando, como a categoria realmente está demandando, né? E não ter que ser uma mera seção, um mero pedaço
de um sindicato nacional. Essa conquista, que na próxima terça-feira, dia 16 de junho, completa 15 anos de história, marcou os rumos do movimento sindical docente dentro e fora da UFRN. Foi muito mais que a realização de amplos debates e uma transição de pensamento político. Foi uma luta coletiva que ecoava um só desejo: liberdade ao Adurni Sindicato. Maria Luísa Guimarães, para o Jornal da Educação. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurni Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Depois do intervalo, site oferece ferramenta de pressão popular pela aprovação de pautas de interesse dos trabalhadores. Cartilha Digital da Saúde Docente segue disponível com orientações e cuidados para professores. E ainda, Convênio Adurni Sindicato, Rota do Vinho com Pé na Estrada. Café com Letras recebe Karinine Porpino para conversa sobre dança e educação. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A plataforma digital Na Pressão tem se consolidado como uma ferramenta de mobilização popular que permite aos cidadãos e organizações da sociedade civil pressionarem diretamente representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por meio do site, usuários podem criar ou apoiar campanhas relacionadas a pautas de interesse público, entrando em contato com autoridades por diferentes canais de comunicação. Entre as campanhas em destaque está a mobilização pela aprovação da PEC, que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial. A proposta foi apresentada pela Câmara dos Deputados no fim de maio, mas ainda aguarda avanço em sua tramitação no Senado Federal. A defesa da medida também integra as bandeiras de luta do PROIFES Federação e do Adurni Sindicato. Ao acessar o site, os usuários podem visualizar a posição dos senadores em relação à proposta e enviar mensagens diretamente aos parlamentares por redes sociais, WhatsApp e outros canais. A iniciativa busca ampliar a participação popular no debate público e fortalecer a pressão social em defesa de uma jornada de trabalho mais equilibrada, com mais tempo para descanso, convivência familiar, estudos e cuidados com a saúde. Saiba mais sobre o funcionamento da plataforma em www.adurni.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe.
Cuidar da saúde é fundamental para garantir a qualidade de vida e o bem-estar no trabalho e fora dele. E para ajudar os professores nessa missão, a Cartilha Digital da Saúde Docente segue disponível com informações, orientações e conteúdos voltados à promoção da saúde e à prevenção de doenças entre a categoria. Ei, docente, sabia que o Adurne Sindicato agora conta com uma cartilha digital da saúde pensada para você? Isso mesmo, o documento está disponível no endereço eletrônico www.adurne.org.br na parte superior do site. O material é produzido por alguns diretores da entidade em conjunto com demais especialistas da UFRN. A cartilha tem caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Nela abordamos as seguintes temáticas: ergonomia, saúde mental, saúde bucal, sono e vacinação e exames periódicos. Acesse a Cartilha Digital da Saúde Docente e compartilhe com um colega. Agenda da Educação. E para quem gosta de viajar, descobrir novos destinos e aproveitar experiências diferentes, uma boa notícia. Os filiados do Adurne Sindicato contam agora com mais uma opção de benefício por meio dos convênios da entidade. A parceria com a Rota do Vinho e a agência Pé na Estrada oferece condições especiais para quem deseja unir turismo, cultura e momentos de lazer. Luiz Felipe Guerra, sócio da agência, fala sobre a parceria. Você, associado da Adurne, já sabe o que vai fazer nas suas férias do meio do ano? Nós da Pé na Estrada firmamos novamente a parceria que você vai poder garantir 10% de desconto no passeio da Rota do Vinho, que vai acontecer do dia 29 a 2 de agosto. No primeiro dia, chegaremos a Petrolina e encerramos a tarde com um lindo pôr do sol no Rio São Francisco. Já no segundo dia, vivemos a experiência do famoso vapor do vinho, navegando pelas águas do Velho Chico. Terceiro dia, visitamos a vinícola Rio Sol, conhecendo os vinhedos e os sabores da região. E no último dia, retornamos para casa, trazendo na bagagem momentos inesquecíveis e muita história para contar. Eu tenho certeza que faz muito tempo que você não viaja e esse roteiro está aqui para garantir que as suas férias sejam perfeitas. Condições de pagamentos facilitadas, chama a gente no WhatsApp e garanta sua vaga. A arte tem o poder de transformar vidas e criar novas formas de aprender e ensinar. E é justamente sobre essa conexão entre cultura e educação que o projeto Café com Letras promove mais um encontro especial. A convidada da vez é a jornalista e pesquisadora Karenine Porpino, que participa de uma conversa sobre dança, educação e os desafios da formação cultural na sociedade contemporânea. Olá, aqui quem fala é Karenine Porpino, sou professora aposentada da UFRN, onde trabalhei no Departamento de Educação Física, no Departamento de Artes também. No dia 16, próxima terça-feira, estarei com vocês no projeto Café com Letras, às 10 horas, lá na Cooperativa Cultural. Na ocasião, vou falar um pouco sobre a minha trajetória artístico-acadêmica, que tem na dança um fio condutor bem expressivo, conversar sobre o meu livro Dança e Educação, interfaces entre corporeidade e estética, e também outras publicações mais recentes que seguiram o rastro dessa publicação primeira. Será um prazer ter vocês lá. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta.
A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.